O povo judeu vai e eu vou junto. Bom, há alguns dias o Silvio Santos, ou Senhor Abravanel, partiu desse plano para outro plano. E o que o Vic Vanilla tem a ver com isso? Ele que está em uma polêmica envolvida com o falecido também Daniel Mastral, pode entrar em outra polêmica por causa do Silvio Santos e também da sua descendência, cujo também está o Isaac Abravanel, que foi o avô de Silvio Santos e tem uma história um tanto quanto interessante. O Vic Vanilla esteve em um podcast há um tempo atrás e disse que o avô do Silvio Santos, o Isaac Abravanel, era ocultista. E pode ser que esse vídeo venha viralizar por causa da partida do próprio Silvio Santos. Eu vou colocar esse vídeo para você agora. Antes eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, mas sem muita demora. Vamos ver e ouvir o que Vic Vanilla falou a respeito de Isaac Abravanel. Silvio Santos, nosso querido Senhor Abravanel. Abravanel se diz, na verdade, né, Abarbanel. Muita gente sabe, inclusive o próprio Silvio já comentou sobre isso, do passado dele, de um ancestral dele, do século XV, chamado Isaac Abarbanel, que era um rabi, um sábio. E que foi graças a esse ancestral do Silvio Santos, vocês já vão entender o que tem a ver com o anticristo. Esse ancestral do Silvio Santos, Isaac Abarbanel, ele era um escritor, era um filósofo, era um pensador e um economista. Inclusive salvou esses carinhas aqui, ó. Ele era um Portugal, e era um cabalista. Bem lembrado. Escreveu sobre os profetas, escreveu sobre a Torá e escreveu sobre a Cabalá. Escreveu extensivamente sobre o Tanar, de um modo geral. Ele foi um assessor muito próximo, ele é um consultor, mais do que um consultor, acho que um estadista do reino do rei de Portugal da época, 1490, finalzinho do século XV, tá? Isso o próprio Silvio conhece, todo mundo conhece essa história, sabe que realmente eles têm uma linha genealógica, então também não tem essa história do Silvio ter vindo aqui com um na frente e outro atrás, ele já veio já de uma linhagem promissora, né? Bom, Isaac Abarbanel, ele tinha um tratado em que ele falava sobre vários profetas, especificamente nesse tratado sobre Isaías, especificamente Isaías 34, se eu não me engano, ele vai citar aí sobre a origem edomita dos cristãos, e ele se posiciona como alguém que não professa, obviamente, fé em Cristo, como todo bom judeu ortodoxo, e que os cristãos é que são a origem dessa ramificação de Esaú no mundo, que traz tanta violência. E aí, um homem da sua época, o Rabi Abarbanel, esse ancestral do Silvio Santos, ele foi expulso da Espanha. Ele só não foi expulso da Espanha logo quando chegou, porque ele comprou o rei da Espanha com o dinheiro que ele tinha feito, por ser um grande estrategista, e ele ajudou, inclusive, muitos judeus da Espanha permanecerem protegidos, porque naquela época a perseguição aconteceu a larga escala na Espanha. Ele pagou o rei enquanto ele pôde para que não houvesse perseguição judaica, pelo simples fato de que os judeus não acreditavam em Cristo. Então, para quem quiser, depois leia este comentário do Rabi Isaac Abarbanel, né? Eu posso até, depois, se você quiser, eu pego aqui, eu leio aqui. Mas ele coloca os cristãos como descendentes de Esaú, não de Jacó. Portanto, Jesus não é da linhagem davídica. Portanto, e inclusive ele fala nesse tratado que isso é verdade, hein? As mesmas consoantes que formam o nome Yeshu formam o nome de Esaú, inclusive a letra Shin, né? Então, muito provavelmente ele até cita isso. Aí eu acho que ele leva muito pro ramo espiritual da coisa. Ele tem aquela visão de que Jesus é Gilgul, se diz Gilgul, né? Que é a reencarnação de Esaú. A reencarnação de Esaú. Por isso que a Igreja Católica Romana é tão opressora, perseguiu tanto, esbanjou tanto sangue para tudo que foi lado, perseguiu, promoveu o holocausto, o fascismo e tudo mais. Porque eles vêm dessa herança. Então o próprio Isaac Abarbanel se coloca de certa forma como anticristo. E o Silvio Santos, até hoje, ele deixou os netos deles ser convertidos lá. Ele não fez muita objeção, mas ele fez todos fazer o Brit. O Brit vocês vão fazer.
Ah, minha filha é pastora, minha filha quer falar de Jesus. Isso é problema dela. Os meus netos vão continuar fazendo brincadeira. Bom, tem uma interpretação a respeito do oculto. Para algumas pessoas, o oculto está ligado a algo satânico, a algo do mal, a algo macabro. Mas a verdadeira interpretação de oculto é algo que está escondido aos olhos nus, ou algo que precisa de ser desvendado para que possa ser melhor compreendido. Então, nem tudo que é oculto vem do mal. Inclusive, a própria Bíblia, segundo algumas interpretações, segundo alguns estudiosos, eles dizem que por trás dos textos que nós lemos de forma literal e às vezes também interpretamos de forma rasa, eles dizem que há códigos por trás da Bíblia, onde os judeus, que são descendentes dos hebreus, que segundo a teologia foram quem escreveu a Bíblia Sagrada por inspiração do próprio Deus. Segundo essas interpretações, há códigos por trás dos textos bíblicos onde os próprios judeus é que sabem a verdadeira interpretação. Segundo aí, a teoria de muitos, é por isso que os judeus controlam o mundo. Inclusive o próprio Rabi Hussani, ele teve um podcast com Vilela e ele conta um pouco a história do Isaac Abravanel, um pouco diferente da visão de Vic Vanilla. Confere aí pra gente ver. Mas hoje vocês consideram que Jerusalém tá reconstruída ou não? Não. E quando isso vai ser completo? Quando o Messias vier e trouxer a humanidade para sua plenitude. Aí entramos num assunto... Assunto bom! Assunto bom agora, mas agora, olha só... Vai, Vilela, você faz podcast, é isso? É, o podcast. Então você trabalha com rádio? Não, é... Então você é radialista? Não, é YouTube. YouTube? É, eu sou YouTube. É aquele lanche de internet. Isso. Aquele lanche de internet. Porque o Silvio é assim, né? Ele pergunta várias vezes a mesma coisa. Ele fala assim... Pra pensar no que ele vai falar. Você então veio do Rio de Janeiro. Então você é carioca. É pela terceira vez. Então você é meu conterrâneo? Isso é uma estratégia de comunicação. Ele é um gênio da comunicação. Cara, ele é um gênio. Ele faz isso, ninguém sabe. Ele faz isso para pensar no que ele vai falar, para se comunicar, para preencher, para prender a atenção. Antigamente ele ficava horas, no domingo, e se comunica com qualquer um. Ele é um gênio, já estive com ele algumas vezes e sempre foi muito especial. Ele segue os preceitos ou não? A vida levou ele por um caminho que não teve muito contato, mas as minhas conversas com eles foram muito especiais. Eu dei para ele presentes, eu dei para ele uns salmos traduzido, transliterado, dei uma mezuzá. Ele vai na sinagoga uma vez por ano, jejua no Yom Kippur. Ele sabe da responsabilidade que ele tem para rezar em elevação da alma dos seus pais. Ele é uma pessoa que ele tem uma dinastia, Vilela, tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe, muito nobre. Por parte de pai, Abravanel. Abravanel Quem foi Abravanel? O homem que consertou as finanças de Portugal, o homem que consertou as finanças da Espanha, dos reis católicos Fernando e Isabel, o homem que na Inquisição, quando o povo judeu em 1492 foi expulso com a roupa do corpo da Espanha, o rei falou, o povo judeu vai e você fica. Porque você é meu ministro, você é importante para mim. Dele. Você é importante para mim. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Inclusive no meu livro eu escrevi um capítulo só sobre o Silvio, e eu trago esse episódio, que ele mesmo falou em Rede Nacional em 1987, aonde você enxerga a verdadeira essência de um líder. Está ao lado do povo nas horas boas e principalmente nos momentos de crise. Ele foi com a roupa do corpo, e a hora que a fortuna dele foi avaliada, fortuna de bilhões. Então, a mesma coisa, você pega hoje um banqueiro importante, tem que sair do Brasil com a roupa do corpo, acompanhando a sua cultura, o seu povo que foi expulso, e começar a vida do zero em outro lugar. Mas isso na história do povo judeu aconteceu diversas vezes. Diversas vezes, e o povo judeu soube se reinventar. E quem é a pessoa melhor para poder contar essa história? É o próprio Silvio Santos, que também falou sobre o seu avô Isaac Abravanel. Inclusive trouxe muita emoção em suas palavras. E você vai conferir isso comigo agora. Vamos lá. Eu sou o Dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram, você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Mas eu gostaria mesmo de saber a sua opinião sobre a história de Isaac Abravanel e sobre a visão que Vic Vanilla trouxe para nós nesse vídeo de hoje. Deixe o seu comentário aí que é muito importante, se inscreva em nosso canal,
ative o sininho, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, isso é importante. Tô te esperando aqui no próximo vídeo.